Salve, salve, pessoal. Já provou pensar como é que a gente consegue manipular os movimentos a partir de diferentes condições que o nosso corpo se encontra? Diferentes movimentos que a gente pode fazer? Bom, eu sou o professor Tiago Mata e estou aqui para responder essas e outras questões associadas ao conceito de hoje que a gente vai aplicar, que é a relação entre planos e eixos para entender os movimentos e as aplicações com os exemplos muito bem direcionados para principalmente para quem trabalha ou quem realiza treinamento de força. Bom, só para não esquecer de você seguir o canal, de você compartilhar esse vídeo e de dar o like para que a gente consiga alcançar mais gente em relação a isso. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando de planos, eixos de movimento, é saber o que são planos. Na verdade, a gente vive em três dimensões, a gente trabalha, a gente convive com três dimensões. Só que, de uma forma mais simples, esses movimentos podem ser setorizados em duas dimensões. São os planos. E esses planos, eles podem ser, que a gente chama de planos cartesianos, eles podem ser separados em três formas. Se você entrou numa sala de aula, por exemplo, você vai ter a parede que vai dar o quadro e a parede oposta. Isso vai ser um plano de movimento. Então, todo movimento que for ocorrer no plano do quadro vai ser o plano que a gente vai conseguir delimitar os movimentos que vão estar acontecendo isso. E aí a gente vai pensar nos movimentos lineares, movimentos angulares, para poder medir e entender quantos graus foram movimentados para aquela articulação específica em relação àquele plano direcionado, aquele plano do quadro negro, ou do quadro branco, hoje em dia da lousa que a gente está falando. Mas, obviamente, num espaço, num cubo, que seria uma sala de aula, a gente vai ter outro plano, que seria o plano da janela, por exemplo, ou da porta que o cara está entrando. E esse plano da porta também, você vai estar vendo o indivíduo de outra posição, por exemplo. E aí a gente também pode associar esses movimentos especificamente ao plano que a gente está olhando. E tem um outro plano que seria o plano de cima, do teto ou do chão. Isso também é um plano de movimento. E a gente também vai conseguir observar esses movimentos no plano. Então, se estiver olhando de cima, você vai ver quanto o professor, por exemplo, se deslocou numa sala de aula quando estiver dando aula. Ou num campo de futebol, o quanto os jogadores se deslocaram no campo, que seria o plano de movimento. E a partir daí a gente consegue entender diversas formas. Um outro exemplo, o gol pode ser um outro plano, não um plano do campo, mas o plano da trave. E aí no pênalti, por exemplo, você consegue observar o movimento do plano do gol. Só que no corpo humano a gente consegue separar isso de uma forma com nomes específicos. E talvez facilite muito mais o entendimento de conseguir explicar e manipular os movimentos a partir desses planos. Eu vou compartilhar minha tela. Aqui, por exemplo. Essa tela aqui, ela esse vídeo aqui, essa tela aqui, que quem está apresentando para vocês, é o plano que a gente está observando os movimentos. No caso azul, é o plano sagital, que a gente chama, onde ele separa o lado direito e o lado esquerdo do corpo. Né? Então, todo movimento de flexão e extensão é relacionado a esse plano específico de movimento. Então, por exemplo, eu estou observando um cara correndo. Então, todos os planos, basicamente, o movimento que você enxerga alguém correndo é no plano sagital, onde ele vai estar separando. Uma vista de lado. Quando eu estou vendo de frente, a gente chama esse plano de plano frontal ou coronal. Onde qualquer movimento, por exemplo, um movimento de polichinelo, é um movimento que ocorre nesse plano específico. Então, eu estou fazendo um exercício de abdução de ombro, por exemplo. Ele ocorre nesse plano. O movimento de inclinação do tronco, nesse plano. Mas eu tenho ainda um terceiro e último plano, que é o plano transverso, que seria o plano do teto, por exemplo. O plano frontal seria o plano do quadro, eu como professor estou observando. O plano sagital seria o plano da janela, por exemplo, de uma sala de aula. E o plano transverso seria o plano do teto, o plano do chão. Então, eu tenho esses três planos de movimento, que a gente consegue entender esses três planos, e esses três planos também podem ser cortados para a observação do movimento rotacional. E esse movimento rotacional ele está associado aos movimentos que vão estar em giro de um eixo. Então, se eu tenho um eixo
que é ortogonalmente ao plano de movimento, eu consigo entender quais são os planos, os movimentos em torno desse eixo, baseado no plano que eu estou observando. E eu tenho planos e eixos, e tenho eixos que também têm nomes e classificações, no qual eles se relacionam especificamente com o plano de movimento que eu estou observando. Por exemplo, aqui são os 3 planos de movimento, então os 3 eixos dos planos, no qual eu tenho, por exemplo, no plano sagital, eu vou ter um eixo que cruza lateralmente. Então, o que a gente chama de eixo lateral ou médio lateral. E esse plano, qualquer movimento no eixo que vai cruzar o centro da articulação do cotovelo, do joelho, do quadril, na observação lateral, que a gente consegue entender esses movimentos. A gente vai ver qual foi a velocidade angular do quadril do indivíduo para chutar uma bola nesse plano. Do indivíduo arremessar uma bola de beisebol nesse plano. Tudo isso acontece nesse plano e nesse eixo médio-lateral. Já no eixo, no plano transversal, eu tenho um eixo que a gente chama de crânio-caudal. Então, todo o movimento de giro acontece nesse plano. Movimento de giro da coluna, movimento de giro do ombro, movimento de giro do quadril. A gente vai chamar de rotações, rotação interna, rotação externa. Mas eu também tenho um outro plano, que é o plano no plano frontal, que são o eixo antero-posterior. Então, a articulação que vai passar, o eixo que vai passar aqui na articulação do ombro, vai permitir o movimento de abdução e adução. E com isso a gente consegue entender e medir esse eixo antero-posterior. Ver que esse eixo antero-posterior permite giros em torno dele nesse plano de movimento. A gente meio que fecha a ideia do plano e eixo. Tudo bem. Mas aqui está, no caso, é um resumo de tudo. Isso aqui é como se eu pegasse um corpo e separasse nos 3 planos e observasse os 3 eixos. A gente consegue aplicar isso de que forma? A gente tem diversas formas de observar isso. Mas uma delas que a gente consegue ver com muita facilidade é pegar, pelo menos, peguei uma articulação. A articulação do quadril. Essa articulação do quadril é um tipo de articulação que a gente chama de esferoide ou bola-soquete, no qual se encaixa o fêmur com a pelve. E a partir dessa fisiologia, dessa articulação, ela permite que a gente consiga observar movimentos nos 3 planos. Ou seja, a gente vai entender o movimento de flexão e extensão. No caso, esse movimento, obviamente, esse vídeo, essa GIF, ele não está no plano exato do movimento, mas é um plano de movimento que a gente consegue observar que existe um movimento de flexão e extensão. E a mesma articulação permite movimento de abdução e adução. Da mesma forma que seria no plano frontal, no eixo antero-posterior, e por último, o movimento de abdução horizontal, uma cadeira abdutora, no qual ela não está, a moça, por exemplo, ela não está partindo da posição anatômica, seja em pé, apenas com a rotação, ela está partindo do movimento do quadril em flexão, no qual ela vai fazer a abdução horizontal ou extensão horizontal e vai voltar à posição original, de adução horizontal ou flexão horizontal. E vai ter um eixo que vai cortar essa articulação, que vai passar por dentro dessa articulação, que vai permitir esse giro. E só daí a gente consegue entender que, dependendo do plano de movimento, para a mesma articulação, essa articulação só vai se movimentar no plano de movimento se os músculos específicos, ou se feixes desses músculos específicos, agirem da mesma forma para poder gerar movimento nesse plano de movimento. Quer ver outro exemplo extremamente aplicado? No supino. O supino, independente da posição do indivíduo, no caso do supino reto lá na máquina, no peso livre, no banco, ele está em decúbito dorsal, que a gente chama, e o movimento de adução horizontal do ombro também ocorre. Tá bom? Independente se o movimento vai ser no plano transverso com eixo antero-posterior. Independente se ele está deitado, está fazendo peso livre, ou está fazendo na máquina, com uma imagem direita. O movimento vai ser realizado no mesmo plano, no mesmo eixo. O que vai mudar vai ser a posição dele. Agora, olha que interessante. Essa mesma articulação, para ver como é que a gente já consegue ver isso na prática com muito mais facilidade. Essa mesma articulação, gerando movimentos em planos diferentes, eu mudo o nome do exercício, um supino no caso agora fechado, no qual o movimento ele é prioritariamente no plano sagital. Movimento de flexão e extensão, no eixo médio lateral, que vai cruzar o ombro dele. E também vai estender o cotovelo,
dos dois. Só que em um vai estar num plano transverso, o outro vai estar no plano sagital. Olha que interessante. E provavelmente, quando a gente muda o plano para o movimento da mesma articulação, provavelmente músculos diferentes ou feixes de músculos diferentes vão estar agindo para produzir esse movimento. O que é realmente interessante é quando a gente pega um plano que não é um plano tradicional, não é nem o sagital, nem o transverso. A gente está observando agora num plano intermediário, no qual a gente tem um movimento que não é nem uma flexão e nem uma adução horizontal, que a gente chama isso do supino inclinado. Para você ver como é rico, como pode ser rico essa classificação de planos e eixos e como a gente consegue brincar com os planos e eixos para determinar qual o movimento que eu vou fazer, qual exercício que eu vou fazer. Quem sabe cinesiologia, quem sabe biomecânica, parte desses conceitos para depois escolher o exercício. E não escolhe o exercício para depois observar qual é o plano e eixo. Gente, a gente se vê para uma próxima. Mais vídeos sobre esse assunto vão estar nos próximos capítulos por aí. Esse é apenas mais um vídeo de planos e eixos e aplicação no exercício. Não esquece de seguir o canal, se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima. Forte abraço.